Porque começa... Olha ele aí, ó. Bom, falamos tanto do Silvio Santos aqui, vai ter, acredito eu, uma homenagem, se você quiser, né? Parece que a nossa equipe de produção deu uma separadinha. Se certo. quiser. Se quiser. Se quiser. Exatamente. Fique em casa. se Exatamente. Fez É parte. o nosso querido editor, Esquilito. Sim. o Esquilo, Sim. Fez que uma fez uma compilação. homenagem. Um mestre. Ele pegou coisas antigas e parece que eu fiz Certo. realmente uma locução do momento. Ah, tá. Entendi. Então daqui a Não pouco... sei, eu também não assisti. Não saia daí, porque o programa de papai tem uma história vasta aí com o Silvio Santos. Foi o primeiro domingo, né, que a gente tá sem o Silvio, né, a pessoa física, no caso. Sabe que foi uma cerimônia judaica, né, Emílio? Por Sim. isso que Sim. não abriu para o público. Foi no cemitério, né? Cemitério É o único israelita. cemitério em Ele São não é o Paulo. Ele único, está mas- ao lado, você que for visitar, do nosso querido Doutor Eliova. Doutor Zucker. Eliova. Cara, que loucura. Doutor Eliova está ao lado de É Silvio. bem próximo, olha Tá vendo? só. Quando eu for visitar meu avô, eu vou passar lá Você e vai no registrar. cemitério? Eu vou uma vez por ano sempre pra... Eu acho que você não vai mesmo. Não vai nem a pau, Eu duvido. também, eu tô nesse Não É sabe uma nem o coisa endereço. muito pessoal. nesse sentido, Não, eu acho. acho. É que meu avô tá do lado da minha avó. E Certo. tem, dentro da cerimônia judaica, depois você tem a inauguração do túmulo, um ano depois. E você faz visitas assim em datas específicas. Mas meu avô, eu sinto a presença dele sem estar. Ele já arrumou. Não precisa ir. Não precisa ir. malandrinho. de religião. É. Mas, É, o Chico Xavier, muito sem fã, sobrancelha. assim, Sabe que Sou fã do Zuzu. o Silvio, ele passou, né, realmente marcou todo mundo que estava aqui. O Rogério Morgado, quando foi se apresentar ontem, Sim. eu vi na rede social dele que ele tocou a musiquinha, chorou. errei- e não conseguiu errei entrar, muito. Ficou emocionado. Errei pô. muito de colocada. O que eu fiz? Como já tem muitas compilações do Silvio, eu tentei ir na fonte do SBT. E eu peguei um fotógrafo do SBT, o nome dele é Gabriel, e ele tem os bastidores das últimas imagens do Silvio apresentando. Olha lá, esse é o Gabriel Cardoso Foto. Certo. Tá lá na Filho Amado de Deus, ele trabalha na equipe do SB Toca. Posso mostrar umas imagens? Pois não. Claro. As últimas aqui do Silvio, que para emocionar a turma e a gente relembrar o nosso eterno Silvio Santos. Pode colocar, Luquinhas, pode. São os bastidores, Emiliano. É o Silvio. esse eu vi. É o Silvio no bastidor, né? É, eu vi umas 70 vezes. Mas não é todo mundo que viu. E a gente gosta de relembrar e Umas ficar 70 eternamente. vezes eu vi. Aí. Você sabe que a plateia, ela é conduzida pelo Silvio, que ele sempre foi o homem do circo. Então as animadoras, as colegas, a gente tem a claque, né? Olha lá, ele pede vaias, funciona dessa forma junto com o Liminha. Isso é bastidor. Gritos! Ele não tinha necessidade de fazer isso, porque o Liminha tá lá pra isso, né? Mas ele tá ajudando. Ele gosta. Ele gostava, né? É que o Liminha faz na gravação e ele, tipo, passa com a galera ali pra animar Pra os colegas esquentar. de trabalho. Curiosidades à parte, quem cuidou muito da vida do Silvio Santos, não sei se você sabe, a dona Raimunda, que ela era camareira. Camareira. E lá, pra você negociar o contrato, era com a dona Raimunda. Ela fez uma participação lá no Celso Portiolli. E se você precisasse de alguma coisa do Silvio, você pedia pra dona Raimunda. É isso aí. Entendeu? Sério? Mas Se ela... você precisasse de alguma coisa, você falava, dona Raimunda, é assim e tal, e não sei o que, ela, quando ela tava lá com o Sim. Silvio. Assim ela como o falava, Jassa, que o o Silvio Silvio não recebia ninguém. É. Ninguém. Igual o Jassa, que tem muita gente que cortava Era o uma cabelo lá mensageira. era uma mensageira. E a gente aí, obviamente, fica com essa... E o Jassa? O Jassa ficou triste, né? Obviamente, o Jassa, né? Você sabe que tem uma homenagem lá no Salão do Jassa, né, o Margadão? Você já frequentou Sim, lá sim. no último andar, tem a Frequento lá. Praça Silvio Santos. Tanto o Silvio quanto o Gugu ajudaram muito o Jassa a Nossa fazer o Senhora. novo salão dele. E o Jassa é o amigo confidente. Começou cortando o cabelo de uma forma despretensiosa. Temos e as virou- imagens, mas não vamos passar. Corta Você na sabe que a frente e gente fica atrás. tem as imagens do Silvio, né? Mas é uma coisa que a gente vai ficar guardada Vai ficar pra gente, só né? a gente, só a gente. Só no né, nosso lá- WhatsApp. É. Vamos assistir não, na não. Dirce. Só a gente tem. Só. É. E só pra finalizar uma coisa assim relacionada ao Silvio, né? O Faustão, muitas celebridades se pronunciaram. O Faustão também falou, comparou que o Silvio é o maior, pra ele apresentador, colocou os 3 nomes pra ele, né? Silvio Santos, Roberto Carlos e Ayrton Senna. E aí tem uma história do Silvio, que fala muito, o Silvio também tá, o Fausto também estava internado. Você viu essa história? Ele Como é tá que fazendo o esquema do... ele tá fazendo Que é transplante do de rim. transplante. Ele tem que ir lá fazer os exames. Perfeito. É. Ele tem que ir 2 vezes por semana para fazer a diálise. Então Isso. ele já faz isso há 5 anos. E segundo ele tem um coração do Cafu. Ele está um menino, nunca bebeu, nunca fumou. Então o Faustão passa bem. Porque as pessoas já começam a juntar as histórias, então vamos dividir elas falando da saúde do Fausto. Ok? Sim, sim. Beleza, então passado isso. Bom, tem uma notícia super interessante falando do Tarcísio.
A gente estava falando agora da segurança pública, tá? E eu achei Certo. uma iniciativa fantástica. Isso já mudou assim? Não, Do porque- nada. Eu vou te explicar. Do Precisa de um nada, dinamismo, assim, porque a É gente o tem muitos Faustão, mas convidados. o Faustão Não, porque você e o tá falando do Tarcísio. Faustão e o Tarcísio. Eu já falei, será quem é um jornal com muitas notícias. Ah, é um jornal muito confuso. Não, você quer deixar, eu posso falar horas do Não, Fausto não. aqui. O lance é assim, ó. Bom, deixando o entretenimento de lado, vamos falar agora de segurança pública. Perfeito. Tá, Perfeito. Então vamos lá. Bom, deixando o entretenimento esse do lado, momento, vamos falar agora de segurança pública. O Tarcísio. O Tarcísio prepara um decreto para destinar dinheiro do crime organizado para o Fundo de Segurança. Isso mesmo. Receitas provenientes dos crimes de lavagem de dinheiro sejam destinadas para um fundo estadual de segurança pública. O que seria, Emilhão? A medida tem como alvo preferencial o crime organizado e o tráfico de drogas. Aí o decreto regulamenta a lei federal que autorizou os procedimentos dos estados que devem ser publicados até o fim de setembro. É o seguinte, sabe aquela grana do bilhão? Sim. Sabe o dinheiro de crime? Sim. Do tráfico? Agora, igual o Derrite falou pra gente. O Derrite falou Ele falou isso Sim, uma sim. semana. É, mas em setembro... mas não era uma lei. Essa Mas o não- decreto veio O agora. decreto veio agora. Você precisa ficar informado Mas com e, o Tarcísio. e depois, se você pega esse dinheiro, usa e tem que então. devolver igual do Justamente, helicóptero. como e aí? foi do helicóptero. Por Pois é, isso e aí? que agora teremos um decreto que Ótimo. vai ser validado a partir de setembro. Perfeito. Pegar a grana do bilhão. Tem Já muitos era. carros de luxo. Investir em viatura, Investir tudo em isso. viatura e por aí Pra vai. civil, pelo Aí amor é de bom. Deus. Boa. Aí é bom. Bom, falamos aqui do Brasil, podemos agora ir para os Estados Unidos? Estados Um Unidos. pouco mais sobre a Kamala? Bora. Zuzu entrando na geopolítica. Zuzu tá É. impossível. Me parece que é uma má iniciativa dos democratas e até vou pedir o Samidana para ele avaliar isso. Eu vi o vídeo da Você viu Kamala da com o Kamala? Trump. Que ela quer agora, ela na verdade vai virar uma dor de cabeça para os democratas, como eu disse aqui. A candidata apresentou seu plano para a economia dos Estados Unidos. Entre outras medidas, ela quer cortar imposto para mais de 100 milhões de americanos de classe média e proibir, Samidana, o aumento abusivo de preço. De acordo com ela, a democrata... canhoteira, né? O que ela quer fazer? O que você espera do canhoteiro? Mas Já já viu esse filme? é aí? aquele plano, sabe quando não tem plano para economia? Nos Estados Unidos, ela está sendo muito criticada porque a gente sabe que ela quer monitorar supermercados, falando que tem Mas ela suspeita pode ganhar, de hein? preços abusivos. Ela Não- pode ganhar, hein? Ela pode, mas Sim. aí, Samidana, Opa. você que é nosso economista, quando você quer controlar a economia na força, Na mão grande. na mão grande, dá certo? Não, dá muito errado. A melhor coisa para controlar preço é via concorrência. É claro que alguns serviços que não têm concorrência, por exemplo, serviço de saneamento básico, serviço de luz, talvez você precise de algum órgão, como a gente tem aqui no Brasil, de regulação. Mas ela está na frente. Lembra que a gente falou da casa de aposta? Ela passou. Sim. Agora a chance dela ganhar é 51% e o Trump tá com 47%. Ah, por que não soma 100? Porque sempre tem a chance de nenhum dos dois acontecer a morte. Ela de tá na alguém. frente. Sim. Ela está na frente. É. Tá na perigoso. frente. Vai Mas a brigar. gente já falou, né? Vai ter, vai ter Brincadeira. debate, eleição americana sempre é pau a pau, tá na frente, mas não significa absolutamente nada. O que pegou mal foi o plano econômico dela e os democratas, os próprios democratas, não apoiaram. E aí você Ela é sabe- ruim, hein? Ela é Ela horrorosa. é ruim, ela é ruim, É ruim. ela é ruim. É ruim ou ruim, segundo a Cíntia Chagas, né? Ruim. Ruim, ela é muito ruim. Ah, não falou da Cintia Chagas também. Vai arrumar um casamento. Vai encher o nosso saco agora. Primeiro, ela cuida do matrimônio, cuida depois do ela aprende marido a dela falar. lá. Vem me encher o saco, isso é ruim ou ruim. Tomar banho. Primeiro, ela arruma um casamento de mais arruma de 3 direito, meses. Primeiro um Nossa, casamento bom, não ruim. É. Depois ela pode. Depois ela vem. Mas vocês são espirituosos, não? O que mais, professor? Que mais? Professor Samidana, olha só. Você disse como é que se torna um bilionário, né? Como é que faz pra virar bilionário. Agora, Trabalhe. Agora sabe... Trabalhe E tem a sorte. E E trabalhe. sorte. Exatamente. A sorte pode ser que venha ou não. Sim. Mas se você não trabalhar. Se você não trabalhar... Não tem sorte, aí, tem nada. Aí, meu amigo, não tem sorte que faça você ser um cara... prosperar. É. Agora eu vou te ensinar como é que você vira milionário. Você sabe Tá. como é que você vira milionário? Você... Ah, sim. Segundo o Richard Branson, você precisa ter uma companhia aérea que você de bilionário você vai perder muito Isso. dinheiro e vai se tornar um milionário. Essa é a verdade. frase do dono da Virgin. Tô falando isso, Samir, que eu quero ver o que você acha dessa história. Tem um modelo agora que chama modelo Netflix, que é para salvar as companhias aéreas. Tem uma companhia húngara de médio porte que chama Wizz Air e ela lançou uma assinatura que chama All You Can Fly. 500 euros por ano e aí com voos ilimitados para diferentes destinos Ó. que vai ser
na Europa para Atenas, Madrid, Paris. Fazendo esse paralelo que eu trouxe da Netflix, o que seria? Que tem no mercado de filmes, você vai lá na Netflix, em vez de sempre você alugar o próprio filme, passamos a pagar agora uma taxa única que dá acesso a todos os conteúdos de uma vez só. Então, você paga 500 pau, como seria um clube de por ano, para você voar à vontade, ao invés de você alugar o filme igual na Netflix. Você acha que funciona isso aqui? Eu acho que o valor é muito baixo, porque o que a gente vê são voos lotados, o ticket aéreo no Brasil, por exemplo, é alto e muitas têm prejuízo mesmo assim. Então eu acho que não se paga por 500 euros É que anuais. os voos internos na Europa Mas mesmo são assim, mais baratos, né? O custo de uma aérea é muito, muito grande. Assim. Mas tem muito voo 40% é o combustível, né? Que quanto mais peso também... A conta foi feita através daqueles voos que o cara pega o avião vazio, então Sim, eles mas fizeram uma muitas matemática. vezes... Precisa ver. Tem que ver as regras, né? Interessante, mas... É um clube de assinatura de você, Morgado. que Você voa o sabe Brasil que inteiro. tem um Não, no documentário Brasil muito seria bom bom. que eles fizeram sim. do cinema, que é mais ou menos isso. Ah, tá bom. É muito interessante. Como é que chama? Tipo Jim Pass. PES. PES, cinema, documentário. É Parece que muito paga. legal. Você paga Como é que uma chama? vez e vai à vontade? Não, era... Movie Pass. Movie É Pass. muito legal esse documentário. Não, É Movie Pass, a última sessão. Em inglês eu chamo Movie Pass Movie Crash. É uma ideia de Netflix pro cinema. Essa eu acho que poderia dar certo. Isso. Mas deu errado lá. Deu errado. É muito legal isso aí. Também que é o mesmo princípio do Netflix. Legal, né? Tem mais uma? Mais Tem uma? mais uma? Opa! Cadê o animal? Cadê o animal? Cadê o animal? Entre o animal. A dancinha do animal. Aí, ele põe no caramelo. Dancinha do animal. Oi, ó, animal fazendo Silvio Animal Santos. fazendo Aí, Silvio Santos. aí, Homenagem ao Silvio Santos. Cantando e rodando. É a dancinha Silvio Santos. Cachorro caramelo. Vai pra lá, vai pra lá. Silvio Santos. Mas ele dança. É a dancinha do Silvio Santos. Oi. Sai pra lá, sai pra lá. vai pra Silvio lá. Santos. Aí está o animal. Uma salva de palmas para o animal. Muito bem, então vamos lá? O que Vamos você nessa, trouxe? vamos lá. Bom, É. só pra gente trazer as informações mais concretas aqui. Na semana passada você falou da história da guerra, né? Irã e Israel, e agora me parece Você que a gente viu, né? pode... Você viu? O quê? Da Alemanha? Da Alemanha não vi. Não viu? Não vi. A Alemanha falou que, ó, acabou o dinheiro. Já Acabou? era. Zé Fini. Acabou o dinheiro pra quem? Acabou o dinheiro pro Pra- Zelensky. É. Sim. Falou, ó, Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. não tem mais dinheiro, já demos muito dinheiro. Ainda vai ter esse ano aqui, depois ano que vem só metade. E no outro um terço. A pergunta é, diz que o Trump, numa ligação, vai encerrar a guerra, mas isso é barulho. Mas precisa ver se o Trump vai ganhar. O Trump já tá perdendo em apostas. Mas as apostas, elas não significam tanto. assim. As apostas o cara tá botando dinheiro. As apostas valem muito mais do que o Datafolha. Não, sabe o que vale? O cara põe dinheiro. Sabe o que é que confio mais tem? na aposta do que É. no... Datafolha eu também. Sabe o que é que tem? O que tem é quando tem o debate. O Sim. debate, o Biden Pode lá mudar o rumo. mudou. E vamos Sim. ver, a Kamala não é muito bom do gogó. Então pode ser que lá aconteça outra coisa. Outra guerra que falamos é a guerra Irã-Israel. E aí tá acontecendo uma série de fatores aí pra gente dar uma analisada, Sami. Primeiro teve um caminhão-bomba em Tel Aviv. Eita. Não sei se você acompanhou esse Isso eu caminhão. não tô... Ah, vamos ver. Tem as imagens ali. Olha lá que coisa horrorosa. Isso aí foi no centro de Tel Aviv. Porém, a polícia afirma que essa explosão pode se tratar de uma tentativa frustrada de um ataque terrorista. Sabe que já aconteceu muito isso em Israel. O cara entra no ônibus, né? O terrorista vai lá e explode. Homem-bomba, né? Homem-bomba, que já acontece muito. Aí tem as imagens, muito triste, Tel Aviv. A gente tá numa tensão, né? Por causa da guerra Irã e Israel. E aí, o que parece é que foi uma tentativa frustrada de um homem-bomba. Só ele morreu e não teve nenhuma fatalidade com as pessoas. Vamos pra Argentina pra falar de uma... Mas ele tava no ônibus? Tava dentro de uma ambulância. Explosão precoce. É. Entendi. Entendeu? Entendi. Foi uma tentativa frustrada. Bom, na Argentina... Mas lá estão tentando fazer o acordo, né? Então, eu vou chegar lá. Na Argentina, só pra gente falar de outro possível atentado, a polícia argentina ela apreendeu 7, Emílio, integrantes de uma suposta célula terrorista. Essa é a Polícia Federal Argentina que chama PFA. E ela prendeu, como eu disse aqui, 7 pessoas acusadas de integrar uma organização que planejava atentados terroristas na província de Mendoza. Você me conhece muito bem, Belos Vinhos, fica no oeste do país, lá na Argentina. E essa informação foi divulgada pela corporação de um comunicado na noite da sexta-feira.
Segundo essa nota da PFA, o grupo disseminava mensagens anticristãs e antissemitas por meio das redes sociais. Mas era um possível atentado. A gente sabe que a Argentina já teve um atentado terrorista, né? Teve lá no passado. Então, não deu certo, graças a Deus. Chegando no ponto que você me perguntou, e essa guerra? E o cessar-fogo? Interrogação. Vem aí. Será que agora vai? Por que estou dizendo isso? Foi uma fala, essa pode ser a última oportunidade para a negociação em cessar-fogo em Gaza. Quem disse isso foi o Blink, que é o secretário ele tá lá, né? dos Estados Unidos. A banda. Ele tá lá. Anthony Blink, que é o... achei que era... Não é a banda, Tom né? DeLonge. Ele é o secretário de Segurança dos Estados Isso. Unidos. Ele representa a Casa Branca. Ele que tá fazendo, né? Tentando fazer... Ele que tá fazendo a mediação lá. E ele tá lá. Ele tá lá. E aí eu vou te pontuar uma coisa bem difícil de acontecer. Dizem, né? Tem lá em Israel a direita, né? Não vou falar extrema direita, mas a direita não quer negociar. Porque a história... Estamos de volta na programação da Jovem Pan, falando um pouco sobre Israel aqui. E a história é cessar fogo. Será que vai ter? Explico aqui novamente. A direita israelense não quer negociar, porque sabe que os reféns são muito importantes, então não tem história para isso. O Hamas também. Então, além disso, tem uma guerra que é com o Irã. Será que o Blink vai conseguir, né, intermediar essa história? Eu acho muito difícil de acontecer, sendo bem honesto e não pessimista, essa guerra se estende, na minha opinião, né? É isso que eu acho que pode acontecer. Não é? Foi muito bem, Zuzu. Foi uma reflexão aí pra vocês. Dito isso, a gente encerra o nosso... Eu acho que você não... Ele foi muito bem. Não, é que você... acho que não. Como assim? Foi muito bem. Ué, eles estão tentando fazer. É um momento propício agora. Falei que o Blink está lá. Anthony Blink. Sim. Será que vai rolar o cessar-fogo? O que falam é que a direita israelense não tem interesse. Mas a gente tem que interesse. acreditar que é melhor o cessar-fogo para não ter uma escalada lá, para não ter uma guerra regional. Sim. Uma coisa é esperança, uma Ia coisa... ser ruim. Lógico, Não né? Ninguém quer uma guerra com essa escala, principalmente Irã. E vem... Eu acho que nesse caso a diplomacia acaba... Eu acho. A gente já teve uma tentativa no passado com o Yitzhak Rabin, você lembra Então, muito bem, mas Yasser Arafat. Parabéns, deu tempo, bola. não. Então. Mas Sempre vai ter guerra, mas aí acalma o... O Acalma pelo momento é de panos frios, né? O momento isso é pra aí. dar uma acalmada na turma, Sim. porque tá... Pô, mas tô mostrando aí que na sexta-feira teve uma bomba, né? Sim. Teve um atentado terrorista em Israel, teve um suposto atentado terrorista na Argentina. Então, assim, o negócio não é brincadeira, tomara que essa escala não vá para esse lugar. Bom, eu finalizo aqui e se quiser uma deixinha pra você, eu acredito que você vai ter que chamar o break. Pra mim? Pra ele? Pro professor? Professor, não, porque a história do Silvio Santos é muito interessante ainda. Qual história do Silvio Pra Santos? quem vai Você quer continuar? Não, eu vou passar só uma pergunta. Passar pra mim? Eu passo a pergunta e você passa pro professor. Tá, Pode então ser? vai lá, passa. A minha vai. pergunta é, como vai ser a herança do Silvio Santos? Você sabe? Já está determinada. Você sabe os números? Eu sei mais ou menos. O professor sabe